que lançaram ele como nome para nosso candidato do partido, que eu fui nas redes sociais dele e não vi nenhuma postagem do Bolsonaro, nenhum posicionamento dele apoiando o Bolsonaro. Então, na época, assim, eu achei estranho isso. E depois da eleição, que nós começamos aí a conversar, e aí eu comecei a compreender que seria uma situação bem diferente. Apesar de algumas medidas técnicas dele eu estava gostando, mas nessa questão mais ideológica, mais bolsonarista, eu já senti lá no início que não ia durar muito tempo. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é deputado estadual em Santa Catarina, tem personalidade forte, já sentou no meu sofá de couro e eu tenho o prazer de bater um papo hoje em home office. Apesar de hoje à tarde, estamos gravando isso, ele estava lá no centro, com a galera, fazendo uma zona. Gessé Lopes, que prazer, deputado, tudo bem? Prazer é meu, mais uma vez, conversar com um amigo, participar do seu programa. E estou sempre à disposição aí de conversar com um amigo. Ô, Gessé, é inevitável a gente falar agora sobre quarentena, né? Quer dizer, o deputado Gessé foi muito combativo desde o princípio, né? As determinações, quer dizer, o governador falava uma coisa, você já ia lá e já pau no cara, entende? Arrebentando já. Isso faz parte da tua figura, cara? Como é que você determinou tudo isso? Não, eu na verdade, eu não planejei, eu não planejo as minhas ações contra o governo. Na verdade, quando a medida é boa, eu apoio. Como, por exemplo, a reforma da Previdência, eu estou combatendo em favor de um projeto do governador, e ele nunca me pediu. Eu simplesmente analiso o projeto, se é bom, se tem o meu apoio. Se eu vejo que ela é boa para Santa Catarina, se eu vejo com bons olhos, vai ter meu apoio. Se é ruim, eu vou ser contra. E eu tenho um jeito bastante agressivo de me posicionar. Peculiar, Tanto né? Bem peculiar. Tanto a favor quanto contra. Eu gosto de realmente impactar naquilo que eu falo, naquilo que eu me posiciono, sendo a favor ou sendo contra. E quando eu sou contra, eu também não meço as minhas palavras, no sentido de que realmente eu estou fazendo aquilo com convicção. Doa quem doer, goste quem não gostar. Tanto é que, neste caso do decreto do governador, eu até acho que foi importante os primeiros dias, mas ainda antes de terminar o primeiro decreto, a primeira semana, eu já comecei a falar que uma flexibilização seria o ideal já, né? Acho que no primeiro momento, para a gente entender o coronavírus, para a gente entender o nosso inimigo, quem que era acometido, como que nós íamos fazer para tratar dele aqui no Brasil, quais eram os números, como é que estava sendo essa contaminação. Então, acho que a primeira semana até foi válida, mas já no meio dela eu já comecei a fazer uma reflexão com relação à flexibilização. Ali eu já dividia muito a opinião, inclusive dos próprios comerciantes, que muitos ainda estavam ali, não, o governador está certo, eu sou empresário e tem que ficar fechado mesmo. Ali ainda estava dividindo muito, mas mesmo assim eu me mantive firme, acho que já está na hora. Aí veio o pronunciamento do Bolsonaro. Daí veio certinho com aquilo que eu estava já falando. No outro dia, foi bem polêmico aquela primeira dele, e então aí as pessoas me ligaram, os jornalistas, eu mantive posição. O presidente falou certo, falou bem, é isso aí mesmo, o jeitão dele, mas o que ele quis dizer foi isso, defendi. Muitos deputados do PSL se omitiram de dar opinião com relação ao pronunciamento dele, eu mantive posição, defendendo ele, e de lá para cá, no dia seguinte, na verdade, o governador veio com o segundo decreto. Parece que foi só de birra com o Bolsonaro. Dali eu já não. Aí ali eu comecei a soltar os cachorros. Hoje, o que você acha desse afastamento, por exemplo? Vamos usar duas referências, né? Do nosso governador e do Dória, que usaram o Bolsonaro para se eleger e, de repente, nem citam mais o nome do Bolsonaro. Querem se desligar dele de tudo que é jeito. Como é que você enxerga isso, cara?
São dois motivos diferentes, do governador Moisés e o do Dória. O Dória porque quer ser candidato a presidente na próxima eleição, então ele precisa se desvincular e fazer uma oposição ao presidente, né, o Bolsonaro. Então ele precisa fazer isso por questões políticas. O governador é por questões de princípios mesmo. Desde o início ele nunca foi combativo nas questões ao qual elegeram o Bolsonaro, aquelas questões mais polêmicas, ele nunca gostou de mexer naquilo. Tanto é que tudo que eu sou contra ele geralmente está relacionado a isso, né? Então, o que acontece é isso. Então, ele é mais por questão de princípio e personalidade do governador, que ele é vaidoso, né? Ele é muito vaidoso, ele não admite a ideia de ter chego lá nas costas de alguém. Eu acho que essa vaidade dele está acabando com a popularidade dele. Mas, Gessé, Então, ele não ia se eleger nunca para governador se não fosse não, Bolsonaro. Tem histórico nenhum, pô. com certeza, né? Então, mas ele não entende dessa forma, ele não admite isso, né? Ele não admite, ele nunca admitiu, ele nunca agradeceu o Bolsonaro, nunca agradeceu a onda, nunca se posicionou em favor do Bolsonaro em nenhum momento. Eu até achei estranho na época que lançaram ele como nome para nosso candidato do partido, que eu fui nas redes sociais dele e não vi nenhuma postagem do Bolsonaro, nenhum posicionamento dele apoiando o Bolsonaro. Então, na época, assim, eu achei estranho isso. E depois da eleição, que nós começamos aí a conversar, e aí eu comecei a compreender que seria uma situação bem diferente. Apesar de algumas medidas técnicas dele eu estava gostando, mas nessa questão mais ideológica, mais bolsonarista, eu já senti lá no início que não ia durar muito tempo, das conversas que nós já tínhamos. Como é que funciona o trâmite de vocês, deputados? Vocês conversam muito, cara, sobre essas questões? Vocês têm muitas dúvidas neste momento também? Com relação à pandemia? A pandemia, a quarentena, ao vírus, ao que vai acontecer, ao que está acontecendo no Estado, entende? O que vocês conversam entre si quando ninguém vê, entende? Então, hoje, pelo fato da Assembleia estar parada e nós só temos hoje as redes sociais, essa conversa não acontece de forma tão expressiva quanto é quando a gente está lá na casa, né? Mas eu vejo assim que está mudando a opinião das pessoas com o passar do dia, né? Com o passar do desespero dos comerciantes, o próprio posicionamento dos deputados estão mudando. Tanto é que hoje foi aprovado na CCJ no projeto, que coisa que semana passada eles estavam fazendo pouco caso, né? Então tem uns que antes não defenderam e hoje estão defendendo. O seu projeto então, é para acabar com a quarentena? Isso, para revogar, para revogar o decreto do Moisés. E a conversa geralmente é nesse sentido, divide bastante opinião, mas ninguém tem certeza. Eu acho que quem dá certeza da melhor medida é um erro. Nem eu tenho coragem de dizer que a minha ideia da flexibilização de voltar ao trabalho, nem eu tenho coragem de dizer que é a mais correta, mas eu preciso me posicionar. Eu gosto de me posicionar. Eu não gosto de ficar em cima do muro escondido, eu gosto de ter uma ideia e defender aquilo lá. Né? Então eu gosto de as pessoas me cobrarem assim, não, a minha ideia é isso aqui, gostou, não gostou, paciência. Eu gosto de ser assim. Eu me posiciono com a questão da flexibilidade, né? Mas ainda assim, até a própria medida do governador é uma aposta. Ele está apostando nessa medida e que nós só vamos ver se realmente ela foi a melhor lá na frente. Lá na frente nós vamos olhar para trás e vamos dizer, não deveria ter feito, não, deveria ter feito. Nós vamos reavaliar isso. Então, todas as medidas hoje é uma aposta, não é uma receita de bolo. Mas hoje é Mas sério. Não, a história ela pode te fazer um herói ou um vilão, né, cara? Baseado no que você está falando hoje, né? Sim, exatamente. Você tem medo disso, cara? Olha, eu acho que eu estou numa posição que me leva a isso. Se hoje, de repente, eu derrubo esse decreto e amanhã começa a morrer gente de tudo quanto é jeito, muito provavelmente vão colocar a culpa em mim, né? Isso aí eu não tenho dúvidas, mas eu estou convicto de que vai aumentar os números de acometidos, vai aumentar os números de mortes. Mais cedo ou mais tarde vai ter que flexibilizar o trabalho, não dá para as pessoas ficarem paradas dentro de casa. E o que está acontecendo, nós só estamos adiando isso, né? E ao mesmo tempo que nós estamos fazendo uma segunda crise, que é a crise econômica. Então a gente deveria estar flexibilizando já há muito tempo para evitar a segunda crise, já que a primeira é inevitável. Ô, Gessé, esses números todos do coronavírus, eles são muito confusos na cabeça de todo mundo, né, cara?
Porque, por exemplo, quando se fala que o Brasil tem 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil contaminados, quer dizer, a gente nem sabe porque não tem exame para tudo isso. Né? Quer dizer, e aí os próprios números de mortalidade também são relativos a uma coisa que você não tem o número total também. É tudo muito É, confuso, acho, para todo mundo, né, cara? que na verdade tem uma entrevista do Osmar Terra que é muito boa, que ele fala que na verdade não tem como saber quantas pessoas já foram acometidas, né? Tem muita gente que foi acometida, se tratou em casa, nem sabia que era o vírus, já transmitiu para outro, já pegou, já passou e nem viu que era o coronavírus, e está tudo bem. A gente fala de números registrados, né, apenas, e às vezes o número registrado é muito abaixo do que realmente é. Os de morte geralmente são mais perto da realidade, né? Ainda que tem algumas mortes foram contestadas, aí, enfim, aí tem que fazer uma análise mais profunda. Mas os números estão aí, para mim são pífios. Para mim os números de Santa Catarina são pífios. Mas é por causa exatamente por causa dessa paralisação? Talvez seja. Mas só que teve muita gente que nem parou de trabalhar, tem muita gente que já voltou ao trabalho. Então nós temos sim uma boa estatística nesse sentido. E é óbvio, como eu falei, é inevitável que as pessoas vão pegar e tem que pegar, porque é só assim que nós vamos conseguir a imunidade natural. É uma doença nova, é um vírus novo que precisa as pessoas terem essa imunidade natural. E por trabalhar com a área da saúde, você é dentista, né? Você é dentista, né? Você vem de uma família também com histórico na saúde, de dentistas. Você, nesse sentido, trabalhando na saúde, não tem medo, cara? Por exemplo, que o seu pai, parentes mais próximos sejam acometidos pelo vírus e venham a se Bom, complicar? obviamente eu tenho medo, mas seria covardia da minha parte, por causa deste medo, eu mandar todo mundo ficar em casa, parado em casa e se prejudicando financeiramente. Eu digo que se alguém da minha família, alguém próximo, for acometido e falecer, eu vou continuar com o meu posicionamento. Não podemos parar, vamos continuar, a vida segue, está aí, o vírus está aí, vamos se cuidar ao máximo, mas vamos encarar a realidade. E a realidade é que ele está aí, vai acometer gente, vai matar gente. Essa é a realidade. Gessé, Eu sou um pouco... eu conversava na live de ontem, né, anteontem, na verdade, na verdade no programa com a Agatha, que ela está na França, né? E ela me disse que o governo francês paga 80% do teu salário como teu seguro-desemprego, entende? Então tá todo mundo muito tranquilo na França, sabe? Essa É história diferente, né? de voltar a trabalhar, não voltar, tá todo mundo muito tranquilo, porque o pessoal tá recebendo uma grana muito boa do governo para ficar em casa. É isso aí que eu falo também, porque nós temos que cuidar com as medidas e tomar medidas bem regionalizadas. Eu acho que cada lugar, e não só falo isso em macro, eu falo em micro também, cada lugar tem sua realidade. Tem cidade aqui em Santa Catarina, muitas inclusive, que não tem um caso sequer de acometimento. Por que eles estão tudo parado? Por que eles não podem voltar a trabalhar se eles não têm um caso sequer de coronavírus na cidade? E aí, como é que vai fazer a mesma medida da França, que tem uma reserva econômica muito maior que a nossa? Como é que vai tomar a mesma medida dos Estados Unidos, que pode manter um lockdown por muito mais tempo, financeiramente falando? Nós não temos essa condição. Nós não podemos fazer a mesma coisa que esses países. O governador Moisés, aqui eu entendo mais o orçamento de Santa Catarina, está tomando essas medidas e ele não tem R$ 1 para depois poder colaborar com as pessoas que estão desempregadas. Não tem. Eu acho que ele, como ele falou, dos propósitos de eu estar segurando, de estar trancando, é poder preparar o SUS para isso. Mas é muito melhor tu preparar o SUS com a carruagem andando, tu tendo dinheiro em caixa e fluxo de arrecadação, porque as pessoas estão trabalhando e consumindo, do que tu fazer todo mundo parar, tu diminuir a arrecadação e agora ele não tem dinheiro para nada, nem para ajudar os desempregados, nem para ajudar no combate ao coronavírus. Então, foi descabido, na minha opinião, tudo que ele está fazendo e continua fazendo, e ele vai prejudicar tanta gente por outro lado, para defender um outro lado, e para mim essa medida foi totalmente equivocada. E nós vamos ver isso aí mais para frente. E a cada dia eu tenho mais certeza disso. Vamos falar um pouquinho disso na volta, pode ser? Com certeza. Segura aí, então, ó, hoje comigo ele, deputado estadual Gessé Lopes. Eu já volto aqui no Manos Talk Show, é rapidinho. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites, ou aqui na live, aqui no Manos Home Office,
ou no estúdio. Talvez a gente já volte pelo GCE, a gente já volta a gravar amanhã, né, GCE, no estúdio. Com certeza, né? Não tem problema nenhum. Acho que temos todas as medidas e precauções para tomar. Eu acho que ninguém é criança a ponto de ter um governo, ter que ter um governo mandando a gente, mandando e desfazendo o que nós temos que fazer. Então, acho que nós temos responsabilidades, assumir as responsabilidades e fazer as coisas que tem que ser feita com muita tranquilidade. Deputado estadual Gessé Lopes. Ô, meu bruxo, olha só, hoje à tarde, 7 de abril, né? O programa vai ser exibido dia 8, né? Hoje, dia 7, aconteceu uma movimentação no centro de Criciúma. Tomou conta das redes sociais, né? Ela foi uma movimentação pacífica, foi organizada por você. O que você teve a ver com tudo que aconteceu? Não, eu estava em casa aqui, eu estou de babá, porque o meu filho também não está na escola e a minha esposa não parou de trabalhar, e porque ela é funcionária pública, ela é dentista e não parou, está lá trabalhando com o meu incentivo, inclusive, da única dentista trabalhando da cidade, do posto de saúde. E eu estava cuidando do meu filho, é que eu recebi uma ligação de das pessoas que estavam organizando esse movimento aí. Ele falou que recebia muitos prints de postagens minhas em favor dos comerciantes, decidiu me ligar para me convidar para ir lá, que ia ter essa manifestação e tal. Aí eu fui lá, deixei meu filho na avó dele e fui lá de prontidão para ouvi-los e também para ajudar com algumas palavras. Não foi bem uma manifestação inicialmente, foi uma reunião com bastante pessoas, e nós conversamos para daí sim eles organizaram uma manifestação no final da tarde, que também aconteceu ali no mesmo local, que nesse eu não pude ir porque eu estava em sessão online. Então, a própria polícia chegou ali, as pessoas estavam mantendo uma certa distância uma da outra, a maioria com os seus EPIs, mas reivindicando de forma muito natural e correta a volta deles ao trabalho. Por que tem algumas lojas que têm mais ou menos as mesmas condições de fluxo de pessoas dentro? Por que umas estão funcionando e outras não? Né? Então, eles não conseguem entender isso, nem eu, e por isso que está tendo esse protesto, e acredito que isso pode ter sido a primeira de muitas, em muitas cidades do estado. É um otimista do ponto de vista que a população vai seguir essas regras e cuidados mais para frente? O que você acha, cara, que vai acontecer? Não, com certeza não vai ser todos, né? Com certeza não vai ter todos, mas o dono do estabelecimento ele precisa seguir. Então, o dono do estabelecimento, eu posso até ser um cara que seja desleixado, mas a hora que eu entrar dentro do estabelecimento, eu vou seguir as regras do estabelecimento. Hoje já está sendo assim. Eu entrei em algumas lojas que tem a demarcação no chão, que tem uma linha de isolamento, que bota um álcool gel na entrada. Tu entrou ali, tu já vê todo aquele esquema montado, tu se enquadra, tu se encaixa naquilo ali, né? Tu acaba se enquadrando. Então, vai da responsabilidade do empreendedor. Então, a pessoa que tem o seu estabelecimento fornecer as regras, e eu acho que daí não tem grandes problemas. Ô, deputado, e esse grande ataque político que está acontecendo ao governo Bolsonaro, o ataque à direita ou ao Bolsonaro, quer dizer, essas conspirações todas que a gente vê o dia inteiro, independente da rede social que você abra, cara, é uma guerra constante, parece. Né? Como é que você enxerga tudo isso neste momento que o Brasil está vivendo? Que, na verdade, tem os oportunistas aí, né? É uma mistura de fatores, mas nesse meio também tem os oportunistas. Não é nada anormal tu ver pessoas da esquerda, ver petistas querendo não trabalhar. Então é quase que normal eles querendo ficar em casa nesse momento, e aí se aproveitando dessa situação. Então a esquerda fazendo mais ou menos o que eles já costumam fazer. Então fiquem em casa, o governo tem que dar isso, o governo tem que dar aquilo, eles estão fazendo o que eles gostam, eles estão aproveitando para fazer e colocar a agenda deles. E ainda a cereja do bolo é que eles estão sendo contra o Bolsonaro. Então, assim, tem sim o fator político, o fator oposição e o fator oportunista aí. Né? Então, com certeza, nós temos que lidar. E o Bolsonaro foi eleito daquele jeitão. Foi eleito com o povo, sem o estabelecimento de poderes, sem partidos do lado dele. Então, é todo mundo contra ele, todo mundo querendo derrubar essa coisa que aconteceu inédita no Brasil.
Então, sim, tem os oportunistas se aproveitando da situação, como todas as outras situações, até como, por exemplo, do Amazonas, da questão da queima da Amazônia. Tudo é questão, é uma oportunidade que tens de cutucar o presidente. E nesse momento, como eu te falei, eles estão aproveitando para colocar a agenda política da esquerda aí. Até o presidente da OMS falando aí em aborto, que o aborto seria muito bom nesse momento. Então, tu vê a oportunidade, eles estão vendo essa oportunidade, colocar a agenda dele, a agenda política deles. Você acredita que o presidente sai mais forte disso tudo? Sai muito mais forte? O Bolsonaro ele é um cara abençoado, né? Não é de hoje que ele fala, gera aquela polêmica gigantesca, gera dúvida na cabeça dos próprios apoiadores, que depois começam a entender o que ele falou e começa a se mostrar um quadro ao qual aquilo que ele falou ele estava certo e ele acaba saindo por herói. Isso tem acontecido sempre com ele, né? Então ele é abençoado por Deus, ele tem um ponto de vista muito bom, que ele geralmente ele consegue acertar e consegue ter razão, né? Então isso aí é mais uma delas que vai acontecer. Como eu falei lá na frente, lá atrás, quando ele deu aquela polêmica, fez aquele protesto, ele fez aquele pronunciamento polêmico, que ele mesmo escreveu, falou daquele jeitão dele, estava tendo muita crítica, eu fiz uma postagem assim, quando vocês começarem a perder todos os seus empregos, a gente volta a falar sobre o pronunciamento do Bolsonaro. E agora as pessoas que apoiavam ele, que criticaram ele, que agora estão perdendo os empregos e estão se ferrando aí com as empresas fechadas, agora estão entendendo o que ele quis dizer naquele primeiro pronunciamento dele. E assim está sendo. E como eu falei no início, quando eu mesmo estava me posicionando contra o Moisés, estava dividindo opinião. Agora parece que muitas pessoas já trocaram sua opinião devido à realidade do que está acontecendo. Deputado, não dá tempo para muito mais coisa. Nossa entrevista está chegando no final. O que você vê, como você vê o seu mandato daqui para frente? Eu trato de forma muito natural. As coisas vão acontecendo e eu vou me posicionando. Eu não planejo as coisas, não planejo se oposição, se deposição, se não. As coisas acontecem. Veio o projeto para casa, veio a situação, eu analiso, me posiciono e luto por aquilo que eu acredito. Então, eu procuro fazer assim, sem muito planejamento de futuro. Eu vou vendo cada coisa acontecendo e nós vamos lutando. Acho que deu uma travadinha agora no final. Travou um pouquinho, Gessé. Voltamos. Deu para ouvir o que eu falei? Você parou, lutamos. Você falou lutamos, e aí que travou. E agora? Eu não lembro mais qual foi a pegada. Mas de repente pegou aí para os telespectadores. Deputado, só para lhe agradecer sempre a gentileza, né, o carinho comigo, com a RTV, e continue suas lutas. Né? Siga no que você acredita. Se você acredita que é certo ou errado, siga no que você acredita. Travou de novo, o deputado está travando aí. Tem alguém no Netflix aí, deputado? Não, tá tudo certo aqui em casa. Deputado. Mas, amigo, muito obrigado pela oportunidade. Sabe que tenho uma admiração muito grande por ti, pelo seu trabalho. Sempre que tu precisar, estou à disposição. Muito obrigado, meu velho. E olha, não esqueça de uma coisa, hein? Direita e esquerda, em quarentena ou fora dela, apoiando o governador ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.